Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos mais esse dia para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, nós queremos compartilhar com vocês hoje Jeremias capítulo 28. Esse é um capítulo bem curtinho e curioso quando o profeta Jeremias encontra Ananias, um falso profeta que estava anunciando palavras completamente contrárias às palavras de Jeremias. De certa forma, afrontando o profeta Jeremias, mas também sendo rebelde contra uma orientação que Deus desejava entregar ao seu povo. Então hoje nós vamos ver dois profetas debatendo, um profeta que de fato foi enviado pelo Senhor e um falso profeta que por alguma motivação estava anunciando palavras contrariamente ao que Deus estava revelando ao seu povo através do profeta Jeremias. E Jeremias diz a Ananias: eu vou te falar uma coisa. O Senhor Deus enviou muitos profetas para anunciar guerra, destruição, praga, porque a conduta do povo muitas vezes está se distanciando do Senhor, baseado na mentira, na injustiça, e muitos profetas de fato foram enviados para chamar o povo ao arrependimento e anunciar que se eles não se voltassem para o Senhor, eles iriam experimentar más consequências. E Jeremias fala algo interessante: o profeta que anunciar prosperidade vai ser comprovado como um profeta do Senhor se de fato tempos de prosperidade, de paz resultarem da sua palavra. Então hoje nós vamos refletir um pouco sobre como nós podemos entender verdadeira e falsa profecia e também como a nossa fé se relaciona com Deus, fazendo essa justificação, esse relacionamento com Deus para de fato desfrutarmos paz e verdadeira prosperidade. Sim, então vamos orar pedindo ao Senhor para falar aos nossos corações. Nós sabemos que muitas vezes é tão mais agradável à nossa alma nós escutarmos palavras que são palavras de prosperidade, que tudo vai dar certo, mas muito tempo nós temos que, por muitas vezes, nós temos que avaliar o nosso coração também e receber talvez uma repreensão de Deus, uma palavra mais dura, mas que isso não vai durar, essa dureza ou essa repreensão não é algo para durar a vida toda, é um momento para que nossos corações possam mudar e nós possamos experimentar de muito mais de Deus, para que nós possamos, muitas vezes igual uma árvore frutífera, ela precisa ser podada, ela precisa ser retirado alguns pedaços dela para que ela possa crescer e dar mais fruto. E isso que muitas vezes os profetas estão falando, que o povo precisava. Jeremias estava falando para o povo: vocês estão num caminho que não está bom, vocês estão adorando outros deuses, vocês estão deixando Deus de lado e dando prioridade a outras coisas. Deus está chamando, vamos voltar aos caminhos do Senhor, mas o povo queria pensar: nada de mal vai acontecer por esses caminhos ruins, eu vou continuar vivendo a minha vida e Deus vai ser muito favorável a meu respeito. E Jeremias, ele traz essa mensagem que parece uma mensagem dura, que não é a mensagem mais agradável de ouvir, mas essa mensagem era necessária para aquele momento do povo. Então que Deus possa falar, vamos orar, que Deus possa falar aos nossos corações qual que é a mensagem que nós precisamos ouvir no dia de hoje, que nós precisamos ouvir agora. Pai, fala conosco, nós estamos aqui reunidos no Teu nome, no poderoso nome de Jesus, para recebermos, Pai, a mensagem que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos a receber um coração aberto às Tuas palavras, os Teus direcionamentos e até mesmo os Teus profetas que vêm sobre a nossa vida. Que o Senhor possa confirmar a Tua palavra, a Tua mensagem e falar conosco nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Então acompanhe conosco a leitura desse curto capítulo que é Jeremias 28. Diz que no 5º mês daquele mesmo ano, nós estamos lendo um contexto em que a Babilônia já havia se aproximado da região de Judá, como de muitas outras nações ao redor, e Nabucodonosor havia se tornado o rei da Babilônia. Ele tirou o atual rei de Judá e colocou um homem chamado Matanias, que teve o seu nome trocado para Zedequias, para governar sobre Judá, mas na verdade sob influência do próprio rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. Zedequias foi o último rei de Judá em um momento triste, um momento de caos, prestes a o povo de Israel ser completamente enviado ao exílio de Judá para a Babilônia. Foi no 5º mês daquele mesmo ano, o 4º ano no início do reinado de Zedequias, rei de Judá, que Ananias, filho de Azur, profeta natural de Gibeon, disse-me no templo do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel,
quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Lembra-se de que nós lemos quando o profeta Jeremias construiu um jugo de madeira e corda, como esses jugos que se usam para bois ou cavalos ararem a terra. Jeremias colocou aquele jugo sobre o seu próprio pescoço para anunciar uma mensagem do Senhor. Assim como aquele jugo pesado estava sobre o pescoço de Jeremias, Deus estava levantando com autoridade Nabucodonosor, rei da Babilônia, para ser um jugo sobre Judá e todos os reinos ao redor. Então, o profeta Ananias vem profetizando contrariamente, dizendo: quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Em 2 anos trarei de volta a este lugar todos os utensílios do templo que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Também trarei de volta para este lugar Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá, que foram para a Babilônia, diz o Senhor, pois quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Então, quem estava profetizando isso, essas palavras que o Tiago acabou de ler, era Ananias. E agora vem Jeremias falando com Ananias. Mas o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias diante dos sacerdotes e de todo o povo que estava no templo do Senhor. Amém. Que assim faça o Senhor, que o Senhor cumpra as palavras que você profetizou, trazendo os utensílios do templo do Senhor e todos os exilados da Babilônia para este lugar. Entretanto, ouça o que tenho a dizer a você e a todo o povo. Os profetas que precederam a você e a mim, desde os tempos antigos, profetizaram guerra, desgraça e peste contra muitas nações e grandes reinos. Mas o profeta que profetiza prosperidade será reconhecido como verdadeiro enviado do Senhor se aquilo que ele profetizou realizar. Isso é confirmado pelo ensino do apóstolo Paulo no Novo Testamento ao ministrar às igrejas sobre os dons espirituais. O profeta Ananias, então, tirou o jugo do pescoço de Jeremias e o quebrou diante de todo o povo. Os sacerdotes e o povo estavam ali observando essa discussão, embora pacífica, mas uma discussão de palavras entre Jeremias, um verdadeiro profeta do Senhor, e Ananias, um falso profeta que estava anunciando palavras contrárias à do Senhor. Então Ananias tirou o jugo do pescoço de Jeremias. Aqui em nenhum momento diz que Jeremias concordou com isso. Provavelmente foi algo feito violentamente, sem a concordância de Jeremias. Ananias tira aquele jugo e quebra diante do povo, dizendo: assim diz o Senhor, é deste modo que quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o tirarei do pescoço de todas as nações. Ele repete, no prazo de 2 anos. Diante disso, o profeta Jeremias retirou-se. Depois que o profeta Ananias quebrou o jugo do pescoço do profeta Jeremias, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias: vá dizer a Ananias, assim diz o Senhor, você quebrou um jugo de madeira, mas em seu lugar você fará um jugo de ferro. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: porei um jugo sobre o pescoço de todas essas nações para fazê-las sujeitas a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas se sujeitarão a ele. Até mesmo os animais selvagens estarão sujeitos a ele. Então Deus confirmando e repetindo a palavra que ele já tinha falado através de Jeremias, que as nações, os reinos, eles seriam sujeitos, se submeteriam a Nabucodonosor. Disse, pois, o profeta Jeremias ao profeta Ananias: escute, Ananias, o Senhor não o enviou, mas mesmo assim você persuadiu essa nação a confiar em mentiras. Por isso, assim diz o Senhor, vou tirá-lo da face da terra. Este ano você morrerá, porque pregou rebelião contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. Por mais difícil que tenha sido o chamado de Jeremias, desde o ventre da sua mãe, escolhido pelo Senhor, chamado para ser profeta às nações, nós lemos lá em torno dos capítulos 12, 13, 14, quando na sua angústia Jeremias clama ao Senhor. Jeremias amaldiçoou o dia em que ele nasceu e ele
questiona Deus por que o Senhor me envia a anunciar uma mensagem para um povo que não quer ouvir essa mensagem. Por que eu tenho que ser perseguido e estar correndo risco de vida para anunciar essa mensagem da parte do Senhor que o povo não quer ouvir? Deus sabia do cuidado dele sobre a vida do profeta Jeremias, Deus sabia da autoridade que ele havia investido sobre a vida do profeta Jeremias para anunciar as suas palavras, e no seu amor pelo seu povo, o Senhor estava enviando Jeremias, como ele fez tantas vezes, através de outros profetas e do próprio Senhor Jesus, para chamar o povo ao arrependimento. Lembre-se de Jonas, quando foi a Nínive, um povo que não era israelita, um povo gentio, e o povo se arrependeu, se voltou ao Senhor com tristeza de coração, escolheram mudar a sua atitude, e eles principalmente creram na mensagem que o profeta Jonas anunciou. E Deus se arrependeu da palavra que havia anunciado contra Nínive, decidiu não mais destruir aquela cidade. Então o Senhor estava tentando, através do profeta Jeremias, comunicar o seu amor ao povo e trazê-lo de volta. Assim como um remanescente, apesar de ir para a Babilônia ao exílio, vai ser salvo pelo Senhor e se voltar aos propósitos de Deus. Mas nesse capítulo, Jeremias, apesar de toda essa tristeza, essa dificuldade do seu ministério, você vê a satisfação de falar palavras verdadeiras, de exercer a justiça de Deus. Enquanto Ananias certamente era bem-vindo entre o povo, devia ser um homem de ótima oratória, apesar da Bíblia não anunciar isso, tudo indica, pela atenção que ele chamou dos sacerdotes, de todo o povo, a maneira como ele ilustrou a sua falsa mensagem, tudo indica que ele tinha uma ótima oratória e falava de maneira a agradar as pessoas, mas ele foi envergonhado, e a consequência para o falso profeta é sempre a morte. Enquanto Jeremias falou com autoridade, ele teve a satisfação de falar uma palavra que ele tinha certeza que era do Senhor e queria se cumprir. E hoje, não diferente do que foi com o profeta Jeremias, o nosso relacionamento com Deus se dá através do Espírito Santo. Quando profetas vêm para anunciar verdades a nós, nós precisamos observar: o Senhor já me falou o que esse profeta está confirmando. É como o meu relacionamento com a Rafa. Se eu tenho algo importante a compartilhar com a Rafa, eu não vou pedir a um amigo meu para conversar com a Rafa e anunciar aquela mensagem à Rafa. Ao contrário, eu mesmo me aproximo dela, muitas vezes dentro do carro, no nosso quarto, no nosso momento de intimidade, eu e a Rafa conversamos e eu compartilho com ela. É possível que outras pessoas confirmem isso, mas hoje a maneira como Deus vai falar contigo é pessoalmente. Amém. O próprio Espírito Santo vai falar ao seu coração, e outros profetas vão ser instrumentos do Senhor para confirmar a palavra de Deus na sua vida, porque Deus sempre fala e confirma a palavra dele com paz e de outras maneiras, para você não ter dúvida de que o Espírito Santo está se comunicando com você. Mas que o Senhor possa nos dar discernimento para que o nosso coração esteja buscando as verdades do Senhor, e assim não sejamos enganados com falsa profecia, com ensinos que querem agradar a nossa alma, mas na verdade não tem efetividade alguma para transformar o nosso espírito e abençoar a nossa família de verdade. Sim, na palavra diz que nós precisamos testar as profecias também. Então, que Deus possa confirmar os nossos corações. Se alguém chega, isso, comparando com a palavra, com as verdades do Senhor, aquilo que Deus está falando. Então, que toda vez que nós recebermos uma palavra, seja essa palavra que seja, talvez, como Jeremias estava dando, uma palavra difícil de confronto, ou seja, uma palavra de prosperidade, nós sempre temos que entregar ao Senhor e pedir a confirmação, mas muitas vezes Deus já confirmou. É algo que Deus já estava colocando no seu coração, e Ele usa os teus servos, os profetas, para confirmar e mostrar que aquilo que talvez você tinha uma percepção e não tinha certeza, Deus está confirmando na sua vida. Então vamos orar, pedir a bênção do Senhor sobre esse dia, sobre a nossa família, orar por cada um de nós, né, meu amor? Vamos orar. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Pai, nós te louvamos pela sua bondade e seu amor leal, pela maneira como o Senhor se comunica conosco através dos teus servos, através da sua palavra, e pela paz do teu Espírito Santo nos nossos corações. Que a tua paz seja o árbitro em nossos corações, para nos guiar em cada decisão, inclusive nas escolhas que nós temos que fazer nesse dia de hoje. Cada responsabilidade que temos diante de nós, em cada relacionamento, em cada agenda. Eu e a Rafa oramos por essa pessoa que está conectada conosco, declaramos sobre a sua vida a paz do Senhor Jesus. Silenciamos agora todo o agito da sua alma, silenciamos toda a confusão, tudo aquilo que o inimigo tem trazido ao seu redor para te distrair, e declaramos sobre o seu coração
a paz do Senhor Jesus. Receba agora essa Amém, paz Senhor que excede Jesus. todo entendimento humano, paz que guarde o seu coração e os seus pensamentos em Cristo Jesus. Nós oramos, Pai, entregando cada motivo de oração apresentados agora ao Senhor, cada nome, e pedimos que pela sua graça e sua misericórdia o Senhor brilhe a sua luz, nos dê sabedoria para as decisões que cabem a nós e envia o teu poder, Pai. Opera os teus milagres Sim, em relação Pai. àqueles assuntos que nós não podemos por nós mesmos. Pedimos a tua ajuda Dependemos de ti, e, Pai, sobretudo, te precisamos de pedimos, ti. Pai, que a tua palavra seja uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho, para andarmos em verdade, na justiça do Senhor, servindo a nossa família, servindo o nosso próximo e experimentando assim o melhor que o Senhor tem para nós. Amém, Abençoamos, Pai, que assim Pai, a seja. casa dessa família que ora conosco e te entregamos cada motivo de oração. Toma a teu cargo a nossa causa, Amém, Pai. Senhor. O Senhor que é Deus justo, que nos dá vitória. Nós confiamos no Senhor e no nome de Jesus nós oramos te dando graças. Amém, Amém. Pai. Graças a Deus. Então Deus abençoe muito a sua vida, Amém, a sua assim família. seja. E nos vemos amanhã, né, meu? Deus os abençoe. Nós amamos vocês.